Em setembro de 2024, eu peguei 3 milhões de reais emprestados no banco, dando uma casa de rua em São Paulo como garantia. 11 meses depois, eu já tinha pago quase 2 milhões desse contrato e cometi um erro de gestão de caixa que me obrigou a fazer uma segunda operação. Um refinanciamento que quitou o contrato antigo e colocou mais 900 mil reais na conta da minha empresa. Nesse vídeo eu vou abrir os dois contratos, os extratos, os números, parcela, taxa, prazo, tudo e te mostrar como funciona o crédito com garantia de imóvel na prática, do ponto de vista de quem tomou esse crédito. Antes de tudo, transparência total. Sou o Gabriel, fundador da Crédios, uma consultoria de crédito com garantia de imóvel que aparece neste canal. Então sim, a Crédios que me assessorou nessa operação é minha própria empresa. E é exatamente por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque é fácil você vender um produto que você nunca usou. Eu tomei crédito com garantia de imóvel no meu CPF, com o imóvel da minha empresa como garantia, para financiar uma operação da minha construtora. Eu passei pela análise de crédito, pela avaliação do imóvel, pelo cartório, toda a análise de certidões, por tudo que os nossos clientes passam. Então, o que você vai ver aqui não é um case aleatório de um cliente, é o meu case, uma história real de como eu tomei um crédito de mais de 3 milhões utilizando uma casa de minha propriedade como garantia. Além da Crédios, eu tenho uma construtora e incorporadora. E quem é do ramo sabe, obra consome caixa numa velocidade absurda e você só vê o resultado, você só vê o dinheiro geralmente no final. Então eu estava com o empreendimento em fase final, já no acabamento, fase realmente final de obra, justamente quando mais falta dinheiro. Acabamento, habite-se, custo de estruturação da equipe de vendas, e aí eu tive 3 opções. Eu tive a opção 1, que é a mais tradicional de todas, é fazer um capital de giro na PJ, um capital de giro na minha construtora, isso todo mundo tem disponível, uma taxa alta, um prazo curto, uma parcela que estrangula um fluxo de caixa que já está apertado. A segunda opção seria vender um ativo da construtora com pressa, vender um imóvel com velocidade. Todo mundo sabe que para você vender um imóvel com velocidade, você tem que dar um desconto muito grande, ainda mais no Brasil, em que a liquidez não é tão alta. E a terceira opção seria fazer um crédito com garantia de imóvel, pegando um imóvel que já era de minha propriedade, dando como garantia a algum banco, alguma fintech ou algum fundo de crédito e, em troca, conseguindo um crédito em um valor alto, exatamente o valor que eu precisava para não ter mais nenhum imprevisto na minha obra e com prazo longo, ou seja, com uma parcela que cabia no fluxo de caixa da minha empresa, que não ia estrangular o caixa da minha empresa. Bom, eu escolhi tentar pela opção 3, naturalmente. Eu tinha na minha empresa uma casa de rua em São Paulo, um imóvel avaliado pelo banco em mais de 10 milhões de reais. Um ativo excelente, parado, sem gerar nada. Estava alugado, mas gerava um valor muito pequeno, perto do que eu precisava. E a decisão foi feita. Eu transformaria esse imóvel numa alavanca para o crescimento da minha construtora, para o crescimento da minha empresa. Em setembro de 2024, nós fechamos, graças a Crédios, a operação no Banco Inter. Nós conseguimos, como você pode ver no contrato que aparece na tela, 3 milhões de reais líquidos na conta, com prazo de 240 meses, 20 anos, na tabela SAC, uma taxa de 1,19% ao mês, mais IPCA. Uma parcela inicial na casa dos 53 mil reais por mês. E a garantia, a alienação fiduciária da casa. O imóvel continuou da minha empresa, o imóvel continuou sendo utilizado pelo locatário, eu continuei recebendo o aluguel desse imóvel. Ele só ficou alienado ao banco, ficou em garantia daquela operação de crédito. E o primeiro passo para conseguir esse crédito foi a documentação. Parece simples, mas não foi. Aqui entra o trabalho que a Crédios fez, o trabalho que a gente faz por todos os nossos clientes. Em primeiro lugar, a gente organiza toda a documentação. Imóvel de alto valor quase sempre vai ter alguma particularidade, vai ter algum documento que foge um pouco da normalidade. O cliente vai ter uma renda que é um pouco mais difícil de entender, não é um cliente com uma renda CLT, é um cliente que é funcionário público que tem o olerite com a renda mensal totalmente formalizada. Então a gente teve que estruturar de um jeito que o banco, que os fundos de investimento que olharam a operação conseguissem entender tanto o valor do imóvel quanto a renda, no caso a minha renda, a renda do cliente, que é, no final das contas, quem vai se responsabilizar, quem vai pagar mensalmente aquela parcela. O segundo passo foi a defesa de crédito. O banco, como eu já falei, ele não olha só o imóvel, ele olha também o tomador, ele olha o cliente. São 2 fatores que o banco olha. O imóvel, para ver se ele tem qualidade, para ver se ele tem liquidez, para entender o valor dele,
e o cliente, para ver a renda dele, se for uma PJ, para ver o faturamento da PJ, o endividamento do cliente, o score bancário do cliente. E a gente monta uma defesa de crédito para apresentar ao banco de um jeito que seja simples de eles entenderem a renda do cliente, entenderem o sentido, a finalidade daquela operação. E isso não só facilita a operação, isso também muda a taxa da operação. Quando o banco entende que é uma operação saudável, entende que é uma operação que faz sentido, ele te dá um risco muito mais baixo. Quando ele te dá um risco muito mais baixo, ele naturalmente te dá também uma taxa muito menor. É diferente de você ir ao banco, pedir um crédito e apenas enviar sua documentação sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de estrutura, de explicação. O banco tende a não entender muito a sua situação nesse caso, a não entender o seu objetivo, a não entender por que aquele crédito faz sentido dentro do seu contexto. E com isso, a sua taxa naturalmente não fica tão boa quanto a gente conseguiu, por exemplo, aqui com a Credios. Bom, e o terceiro ponto de toda operação de crédito com garantia é o tempo até o dinheiro cair em conta. A gente passa por um processo que é longo, a avaliação do imóvel, a emissão do contrato, o registro do contrato no cartório de registro de imóveis e aí sim a liberação do crédito. Cada etapa tem um prazo, podem surgir exigências, tem devolutivas do cartório. Quem nunca fez acaba sempre tendo dificuldade ou tendo ansiedade em alguma delas. Mas, como a gente fez tudo do jeito que deve ser feito, a gente conseguiu, com muita velocidade, os 3 milhões na conta para fazer tudo que eu precisava fazer com esse recurso. Agora, o erro que quase ninguém conta em vídeo de finanças. O erro. A obra andou, as vendas aconteceram, o caixa entrou, e eu fiz o que parecia mais inteligente. Eu fui amortizando o contrato agressivamente. Em menos de um ano, eu já tinha pago quase 2 milhões de reais. O saldo devedor, que tinha começado em mais de 3, já tinha caído para aproximadamente 1 milhão e 200 mil. Matematicamente, tudo parecia lindo, menos juros, menos prazo, menos dívida, mas eu tive um problema. Eu acabei antecipando demais. Eu peguei dinheiro demais do caixa da construtora e direcionei para o pagamento dessa dívida. E a construtora, como eu já falei, como vários outros negócios, vive de caixa. E aí, quando apareceu de novo a necessidade de capital para terminar o empreendimento, o dinheiro estava novamente dentro do imóvel. Eu acabei pagando antecipadamente um valor alto demais daquela dívida. E aí veio a manobra que resolveu tudo, que talvez pouca gente saiba que existe. Eu fiz o refinanciamento daquele contrato. Eu tinha um saldo devedor de mais ou menos 1 milhão e 200, de uma operação que originalmente foi de 3 milhões de reais. Em agosto de 2025, a gente estruturou com a Credios uma nova operação. No mesmo banco, pois eles já tinham feito a primeira operação, então é sempre mais simples, e a gente fez um novo contrato de aproximadamente 2 milhões e 180 mil reais. Desse valor, 1 milhão 230 mil foi direto para quitar o saldo devedor do banco antigo. O banco entra como interveniente quitante do banco que estava responsável pelo outro contrato. E 900 mil reais, aproximadamente, caíram na minha conta para eu utilizar novamente esse recurso na minha construtora. Então, esse contrato de originalmente 3 milhões acabou me dando mais crédito de 900 mil reais. E acabou tendo um bônus na reestruturação. O contrato antigo era na tabela SAC, 240 meses, com uma parcela inicial de 53 mil reais. O novo contrato foi na tabela Price, 180 meses, com uma parcela na casa dos 29 mil reais. Ou seja, uma parcela de quase metade do valor original, sobrando assim muito mais dinheiro no meu caixa. E com o empreendimento entregando resultados, eu voltei a fazer as amortizações, dessa vez com planejamento. Em poucos meses, o saldo devedor já tinha caído para mais ou menos 1 milhão de reais. Só que agora, com a empresa saudável, com o empreendimento finalizado e com a perspectiva extremamente positiva. Bom, se você chegou até aqui, eu espero que você já tenha percebido as 4 lições desse vídeo. É que imóvel parado é um capital caro, porque uma casa de 10 milhões parada, ela rende zero, ela rende no máximo um pequeno aluguel. Como garantia, ela destravou 3 milhões de reais com uma das melhores taxas do mercado para eu usar no meu negócio, para alavancar a minha empresa. Uma ferramenta de estrutura de capital muito inteligente que te coloca de igual para igual com grandes empresas que tomam crédito muito barato no mercado. Segunda lição é que home equity é sobre processo, não é simplesmente enviar seus documentos para o banco e esperar que tudo dê certo. Você tem que estruturar a documentação de forma correta, você tem que fazer a defesa de crédito de forma inteligente, você tem que explicar o objetivo do seu crédito, e é isso que a Credios fez por mim e faz por tantos clientes. O terceiro ponto é que liquidez tem um preço e vale a pena pagar, porque às vezes você antecipa uma dívida e
vai precisar daquele recurso lá na frente, pode acabar sendo um erro. E a quarta lição é que o crédito com garantia pode ser uma alavanca recorrente para o seu negócio. Você pode amortizar, abrir espaço na sua garantia, ou seja, valor para ela liberar, e depois você pode refinanciar para liberar mais recursos. Você pode ter bastante flexibilidade no uso desse crédito. Se você tiver caixa sobrando, você pode pagar. Se você estivesse precisando de caixa, você pode fazer uma nova operação. E aí você só paga juros pelo valor que você efetivamente usou, pelo prazo que você efetivamente utilizou. Então é algo que faz muito sentido para aquele empresário, para aquela pessoa que precisa de dinheiro por certo período e depois vai ter caixa para pagar e depois pode precisar de novo. Você acaba tendo total flexibilidade. Não tem nenhum tipo de multa, nenhum tipo de penalidade se você decidir pagar antecipadamente o seu contrato. Você pode fazer um contrato de 20 anos, pagar ele em um ano e você só vai pagar juros por esse período de 12 meses. Todos os 19 anos pelos quais o prazo não transcorreu, você não vai pagar absolutamente nada. Você vai receber o desconto proporcional ao período pelo qual você efetivamente utilizou esse capital. O imóvel vira uma linha de crédito de longo prazo para o seu negócio e você pode utilizá-la com extrema flexibilidade. Bom, eu contei a minha história com o Home Equity, com a minha documentação, com os meus contratos, porque eu acho que é assim que a gente tem que falar de crédito, com propriedade, com número real, com contrato real e com erro real. Não adianta você falar de crédito se você nunca viveu isso na pele, se você não tem uma empresa que algum dia precisou de crédito. Então, se você é empresário, tem um imóvel seu ou da sua empresa ou de algum familiar e precisa de crédito para crescer, para investir no seu negócio, o caminho que eu usei está disponível para você também. A Credius faz exatamente isso. Estrutura a operação de ponta a ponta, da documentação à liberação do valor do recurso na sua conta. Nós já fizemos mais de 500 operações e liberamos mais de 150 milhões de reais para os nossos clientes. Se você quer simular a sua operação sem nenhum tipo de compromisso, sem custo, clique no link da descrição e um membro da nossa equipe vai ter todo o prazer em te atender. Obrigado!